Existe algo curioso que quase ninguém tem coragem de admitir. A maioria das pessoas não trava por falta de capacidade, mas por excesso de medo disfarçado de prudência. Elas dizem que estão esperando o momento certo, mais clareza, mais segurança. Quando, na verdade, estão esperando o medo ir embora. E ele nunca vai. É exatamente aí que textos antigos como o Salmo 27 atravessam séculos sem perder relevância. Porque ele não promete um mundo sem ameaças, ele ensina como permanecer firme quando elas surgem. O que pouca gente percebe é que esse salmo carrega o mesmo princípio central ensinado por Napoleão Hill: a fé genuína sempre vem antes da ação transformadora. Isso soa quase ofensivo para uma mente lógica, não é? Afinal, fomos educados a acreditar que primeiro vêm as provas, depois a confiança. Mas e se a ordem estiver invertida? E se a clareza que você procura só aparecer depois que você decidir agir, mesmo tremendo? Quando a fé se torna uma lente, o medo perde o controle da narrativa. A ação deixa de ser um salto no escuro e passa a ser uma resposta consciente. O comprometimento se fortalece, a perseverança ganha sentido e, de repente, o caos interno começa a se organizar. Talvez o que esteja faltando não seja força, mas uma luz interior bem posicionada. Você verá como o Salmo 27 me ajudou nessa caminhada da vida. E antes de começarmos, já deixa seu like e se inscreve no canal, para que essa palavra alcance mais pessoas. Eu aprendi que todo dia começa antes do despertador tocar, começa na primeira conversa que tenho comigo mesmo. Durante muito tempo, acordei deixando a ansiedade escolher o tom da manhã. Foi quando entendi a força prática do Salmo 27, especialmente na declaração: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Isso deixou de ser apenas um versículo bonito e virou um ponto de apoio real. Não é sobre fingir que o medo não existe, é sobre decidir quem conduz o dia. Quando escolho essa verdade logo cedo, minha mente se organiza. A fé, nesse contexto, não me paralisa, ela me chama para a ação consciente. Como diria Napoleão Hill, a fé desperta a ação criativa. O comprometimento começa nesse instante íntimo, quase invisível. A perseverança nasce quando faço disso um hábito, não um evento isolado. E, curiosamente, a clareza aparece antes mesmo das respostas. Com o tempo, percebi que esperar confiança para agir era um erro sutil. A confiança vem depois da ação, não antes. Quando declaro o Salmo 27 pela manhã, não estou fazendo um ritual vazio, estou treinando meu cérebro para operar a partir da verdade, não do medo. É como alinhar a bússola antes de iniciar uma caminhada longa. A fé me ajuda a filtrar os problemas com mais lucidez. Eles não somem, mas diminuem de tamanho. Esse simples comprometimento diário muda minhas decisões. A ação deixa de ser impulsiva e passa a ser estratégica. A perseverança surge quando entendo que clareza emocional sustenta escolhas melhores. Eu costumo dizer que a mente precisa de direção tanto quanto o corpo precisa de descanso. E quando essa direção vem logo cedo, o dia flui com menos desgaste interno. Algo que aprendi na prática é que o maior inimigo raramente está fora. Ele costuma aparecer na primeira frase que digo para mim ao acordar. Se começo o dia me sentindo perdido, todo o resto segue esse roteiro. Quando me ancoro no Salmo 27, eu interrompo esse padrão. Um exemplo simples que aplico até hoje. Antes de olhar mensagens ou notícias, leio o Salmo em voz baixa e escrevo uma única ação alinhada àquela verdade. Pode ser algo pequeno, mas real. Uma conversa necessária, um passo profissional, um pedido de ajuda. Isso cria comprometimento imediato com o que acredito. A perseverança deixa de ser esforço forçado e passa a ser identidade. Aos poucos, percebo que mudar o início do dia muda o final da história. E essa mudança interna prepara o terreno para confrontar medos de forma mais direta, algo que se torna ainda mais evidente no próximo passo dessa jornada. Eu aprendi, muitas vezes do jeito difícil, que fé sem prática vira só um discurso bonito. Por isso, quando falo de afirmar verdades espirituais, não estou falando de repetir frases vazias, mas de alinhar pensamento e comportamento.
O medo gosta de confusão, de cenários nebulosos, daquele e se tudo der errado. A verdade, por outro lado, traz chão firme. Quando escolho uma ação diária, mesmo pequena, estou dizendo ao medo que ele não manda mais. Pode ser iniciar um projeto adiado, ter uma conversa desconfortável ou simplesmente não fugir do que precisa ser feito. O comprometimento aparece nesse ponto, quando paro de negociar com a minha insegurança. A perseverança não nasce do heroísmo, mas da constância silenciosa. Eu não espero me sentir corajoso, eu ajo, e a coragem vem depois. É assim que a força interior começa a se formar, quase sem fazer barulho. Com o tempo, percebi que pessoas bem-sucedidas não vivem sem problemas, elas vivem preparadas. A prontidão vale muito mais do que um cenário perfeito. Eu mesmo já esperei confiança total para dar um passo e fiquei parado. Quando mudei a abordagem, tudo mudou. Passei a estudar um pouco todos os dias, ler livros e aplicar uma ideia prática por semana. Nada mirabolante, apenas ação consistente. Isso confronta o medo com fatos, não com fantasias. Verdades simples como eu posso aprender, não preciso acertar tudo hoje se tornaram guias. O comprometimento surge quando essas verdades influenciam decisões reais. A perseverança se fortalece quando entendo que progresso é acumulativo. Não é sobre velocidade, é sobre direção. E, curiosamente, quando alguém olha de fora, chama isso de sorte. Hoje, eu trato a coragem como um treino diário. Todas as manhãs, me faço uma pergunta simples: qual ação de hoje fortalece quem eu estou me tornando? Às vezes é uma ligação difícil, outras vezes é um momento de silêncio, oração ou até dizer não para algo que rouba meu foco. Esses pequenos atos reprogramam minha resposta automática ao medo. Eu costumo brincar que coragem funciona como academia. Ninguém fica forte indo uma vez por mês. É o treino constante que muda a identidade. Os problemas continuam existindo, claro, mas já não dominam minhas decisões. A ansiedade dá lugar à prontidão. E quando a crença se solidifica, a ação flui com mais naturalidade. Esse processo prepara o terreno para algo ainda mais profundo: aprender a esperar sem paralisar e enfrentar inimigos que não gritam, mas sussurram por dentro. Com o tempo, eu precisei aprender algo que ninguém gosta muito de ouvir: esperar também é uma forma de ação. Mas não aquela espera passiva, de braços cruzados e reclamação silenciosa. Falo da espera ativa, sustentada pela fé e pelo comprometimento diário com quem estou me tornando. O Salmo 27 fala sobre esperar com coragem, e isso mudou minha leitura da vida. Percebi que muitas vezes Deus não está atrasado, eu é que estou sendo preparado. A ação, nesse estágio, não é correr, é permanecer firme. A perseverança aqui ganha outra roupagem, não é insistir no desespero, é continuar alinhado mesmo sem sinais imediatos. Aprendi que maturidade espiritual e emocional se constroem nesse espaço entre a promessa e o resultado. É desconfortável, claro, mas profundamente formador. Quem foge desse processo busca atalhos que custam caro depois. Foi nesse período de espera que enfrentei os inimigos mais difíceis, os invisíveis. Medos internos, inseguranças antigas, crenças limitantes que ninguém vê, mas que sabotam tudo. Não era uma batalha externa, era interna. Eu precisava confrontar pensamentos como não sou capaz ou isso não é para mim com a verdade. Isso exige ação consciente e muita honestidade. Comecei a observar meus padrões, a notar gatilhos emocionais e substituí-los por afirmações alinhadas à fé. Também busquei silêncio, leitura e oração mais profunda. Livros como O Poder do Subconsciente e Quem Pensa Enriquece me ajudaram a entender como crenças moldam resultados. O comprometimento com esse trabalho interno não gera aplausos, mas gera raízes. E sem raízes profundas, nenhum sucesso se sustenta. A perseverança aqui é silenciosa, mas poderosa. Quanto mais enfrentei esses inimigos internos,
mais entendi que intimidade com Deus não é religiosidade, é relacionamento. É desse lugar que nasce um sucesso sustentável. Quando a transformação acontece de dentro para fora, o exterior apenas acompanha. Eu parei de buscar mudanças rápidas e comecei a buscar alinhamento. Isso mudou minhas decisões, meus relacionamentos e até minha noção de vitória. A ação passou a ser coerente com meus valores, não com a pressão externa. O comprometimento deixou de ser esforço e virou identidade. A perseverança se tornou natural, porque eu já não estava tentando provar nada, apenas viver de forma íntegra. No fim das contas, tudo se resume a uma escolha diária: permitir que a fé anteceda a mudança externa. E essa escolha abre espaço para algo ainda maior, que começa a se revelar quando tudo que foi aprendido finalmente precisa ser aplicado na prática. Depois de tudo isso, a pergunta que fica não é se você entendeu, é se você está disposto a aplicar. Conhecimento que não gera ação vira apenas mais uma forma elegante de adiamento. A fé que realmente transforma não é a que emociona por alguns minutos, mas a que orienta decisões quando ninguém está vendo. Em qual área da sua vida você tem esperado demais, sabendo que já poderia estar se preparando melhor? Que conversa difícil, que passo adiado ou que mudança interna você sabe que precisa enfrentar? A verdade é que transformação real sempre começa de dentro para fora. Quando a ação nasce da fé, o comprometimento deixa de ser esforço forçado e se torna identidade. A perseverança não é mais uma luta diária, mas uma consequência natural de quem você decidiu ser. Agora, eu te desafio a algo simples e profundo. Escolha uma atitude concreta ainda hoje que alinhe aquilo em que você acredita com aquilo que você vive. Pequena, mas real. E se esse conteúdo te ajudou a enxergar a vida com mais clareza, se inscreva no canal, ative as notificações e continue caminhando comigo. Aqui, a fé não é teoria, a ação não é impulsiva e a mudança é construída, um passo consciente por vez. Qual será o primeiro passo que você vai dar agora para transformar sua vida?